Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer muito o convite do Guilherme, presidente do Correio Brasiliense, uma satisfação reencontrá-lo e parabenizar pela iniciativa desse importante órgão de imprensa da nossa capital, que, aliás, desenvolve um trabalho de muita importância para a sociedade, informar bem, informar adequadamente para que as pessoas possam tomar as medidas, aí sim, que acharem cada um individualmente as mais corretas. Mas a obrigação cumprida é muito importante que isso ocorra. Cumprimentar o Douglas, a GEAP, o Ministério da Saúde é o principal colaborador da GEAP em número de trabalhadores que são beneficiados e suas famílias. Essa é a razão de eu estar fiscalizando lá, viu, Douglas? Mas pela gestão, é um prazer encontrá-la aqui. Minha queridíssima amiga, parceira de uma luta árdua. A saúde é, sem dúvida, uma luta permanente, árdua, ao mesmo tempo nos dá muita alegria e muitas preocupações e muito alertas. Então, a gente precisa, nós que somos sanitaristas, aqui tem uma pleiade de sanitaristas, no Ministério da Saúde, como o meu amigo Rivaldo, que é o secretário adjunto da Secretaria de Vigilância e Saúde Ambiental, a Lívia também, que é da mesma SBSA, outras pessoas do Ministério que compõem aqui a minha equipe, meus colegas de Universidade de Brasília, enfim, alguns jornalistas, pessoas conhecidas já de algum longo tempo, né? Eu tive por 2 vezes na função de chefe da Casa Civil do governo do Distrito Federal, depois fiquei 14 anos nos 2 mandatos do presidente Lula e mais em parte do mandato da presidenta Dilma, isso dentro do Palácio do Planalto, e depois agora que eu já tinha prometido a mim mesmo, viu, Guilherme, que não voltaria mais para a gestão pública, e acabei tendo que reconsiderar essa parte para ver se a gente colabora um pouco. Mas confesso, assim como a Lucilene, que acho que o trabalho já está feito, agora os outros têm que prosseguir. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Dizer que o Ministério da Saúde tem uma responsabilidade como autoridade. Estou tentando passar aqui. Aí. Deixa eu voltar. Ok, só para ver. Tem uma responsabilidade como autoridade sanitária nacional muito grande. E essa autoridade sanitária nacional, antes do mandato do presidente Lula, assumido em 2023, e na saúde com a gestão da ministra Anísia, nós percebemos que essa autoridade sanitária nacional foi, de alguma forma, deixada de lado, ou por opção ou por uma concepção. Por opção, em momentos graves em que a gente teve no Brasil, quando, de alguma forma, dividia responsabilidades com os outros entes federados e se omitia do seu papel como representante da saúde no Brasil como um todo, portanto, desse órgão e dessa autoridade que tinha, acusando muitas vezes estados ou municípios daquilo de não fazerem isso, ou então de estarem se metendo em áreas que seriam da União Federal. Nós, quando assumimos, em primeiro lugar, e que a gente que atua na saúde pública sabe muito bem disso, é impossível você exercer a saúde sem essa relação interfederativa o mais harmônica possível. União Federal, estados e municípios, independente, viu, Guilherme, da concepção de A, de B, de partido, A, B, C, Y, Z, não importa. Não é o político de plantão que vai definir se a saúde daquela população deve ser ou não, né, entendida como prioridade. Então, nós reorganizamos isso, colocamos de pé essa relação interfederativa, respeito à autonomia dos estados, dos municípios e o papel que a União Federal tem. Então, restabelecemos a relação interfederativa
de maneira democrática, de maneira a respeitar a autonomia de cada um dos entes, mas, ao mesmo tempo, essa responsabilidade comum. Hoje cedo mesmo nós estávamos exercendo esse papel de fazer essa relação interfederativa na gestão pública ser efetivada. A Lucilene estava lá como vice-presidente do CONAS, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Tínhamos a representação do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde dos 5.570 municípios brasileiros. E tínhamos toda a equipe do Ministério da Saúde, comandado pela ministra, que estava presente junto com todos nós, seus secretários. Essa é a relação interfederativa, que o SUS dá exemplo para um conjunto de outras políticas públicas. Então, é nesse sentido que, quando a gente começa a se preocupar com questões as mais diversas no campo da saúde pública e nos deparamos em situações como o caso da dengue e de outras arboviroses, representa, primeiro, um entendimento muito claro nosso de que sozinho não vamos fazer nada. Não vamos conseguir. O exemplo aqui do Distrito Federal, ele é um exemplo marcante. Ivaldo, quando você for apresentar na CIT agora, que todo mês a gente apresenta a realidade de como está a situação de dengue e arbovirose no Brasil, era interessante chamar a Lucilene para falar sobre um caso importante de sucesso que obtiveram do ano passado para cá, e, ao mesmo tempo, pega um outro exemplo diametralmente oposto para a gente entender dessas experiências, não a cópia daqui, mas o que foi feito aqui, o que pode, sim, ocasionalmente, servir de exemplo para aquele outro estado, daquele município, e o contrário também, alguma coisa que veio de lá, que não está sendo feito, ou que está sendo feito. Essa troca de experiências que você já faz muito bem, porque o Rivaldo tem andado o Brasil falando de dengue e arbovirose, reunindo as equipes das secretarias estaduais e municipais de saúde. Mas eu dizia, então, sobre isso. Preocupados que ficamos muito com os resultados que tivemos em 2023 e 2024, nós fizemos um esforço grande do governo federal para que a gente antecipasse uma série de ações. E nós, em setembro de 2024, já estávamos lançando para esse ano o plano de ação para o controle de dengue e outras arboviroses. Estávamos lançando no Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República, com o objetivo de reduzir os casos prováveis e o aumento de óbitos por dengue. E vocês têm ali na tela, não sei se conseguem ler, por dengue, chikungunya, zika e oropouche, com os objetivos específicos de a gente trabalhar as novas tecnologias de controle vetorial nos municípios, considerando os riscos à população, preparar a rede de atenção à saúde, porque quando o agravo ele vai se acentuando, é necessário você ter uma rede organizada para isso, e o ideal é que a gente nem precise fazer modificações na rede, porque o campo da prevenção tenha dado sucesso, seja por iniciativas da própria população, porque não é uma doença governamental, ela é também do setor público, mas é uma doença, como já disse a Lucilene, é uma doença da qual você tem a população com a sua responsabilidade individual e coletiva, a prevenção feita sobre isso, fruto de situações que envolvem mudanças climáticas, sim, mas envolvem também o tipo de comportamento que a gente tem diante dessas situações. E também a realidade socioeconômica da população. Nem todo mundo tem as mesmas condições que outras para poder desenvolver todas as suas prevenções. Mas, mesmo assim, e aí entra o papel do poder público, é fundamental que exerça com informação e com ação adequadamente o seu papel. Essa conjugação, né, de parcerias que faz com que a gente possa, então, fazer uma redução drástica nesses casos. Então, uma das garantias nossas do Ministério era vamos fazer com que não tenha problema de abastecimento de insumos, os insumos que estão à disposição e que a gente tem que repassar, portanto, para estados e municípios. E nós orçamos naquele momento, Guilherme, falava você em economia, nós orçamos naquele momento para utilizar, de 2024 e agora em 2025, 1,5 bilhões de reais como investimento.
e vamos usar quanto mais for necessário. Ou seja, nós não estamos limitando as ações relacionadas ao combate à dengue e outras arboviroses ao valor orçamentário que eu estou colocando aqui. Pelo contrário, isso é um detalhe técnico que o problema é nosso, como agente público, de fazer com que a necessidade objetiva que tenha de município, Estado e da União Federal para usar mais recursos, que a gente utilize dentro do Orçamento Geral da União para poder fazer com que isso ocorra e que a gente tenha resultados que não sejam não apenas a não utilização de parte da população pela rede de assistência, mas o que é mais grave, a quantidade de óbitos que a gente teve, infelizmente, no ano passado e no ano retrasado. Então, para isso, nós estabelecemos esses eixos, os eixos da prevenção, da vigilância, da organização da rede assistencial, da preparação e resposta às emergências e da comunicação e participação comunitária. E fizemos isso, então, com esse entendimento que é o próximo slide. Nessa lógica, na qual boa parte do que eu vou falar aqui agora, o Rivaldo já vai ter que mudar um pouco a fala dele, porque boa parte aqui foi produzida por ele, quer dizer, a área técnica do Ministério também nos ajuda muito, os especialistas nos ajudam muito a poder, a gente que está no comando mais político estratégico, poder agir adequadamente. A tomada de decisões de quem está no comando político estratégico, ela baseada em evidências científicas, ela baseada num processo de pesquisa adequado, de estudos, e que tenha realmente condições e respeito à ciência, ajuda muito para o gestor que tem que tomar a decisão. E eu quero, nesse sentido, louvar muito as equipes nossas, tanto do Ministério, como já fez aqui a Lucilene com a equipe da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, mas aí nós construímos esse movimento, é um movimento nacional. Portanto, envolve estados, municípios, a sociedade civil, de um modo geral, o governo federal e os trabalhadores de saúde, propositadamente colocando nesses termos e com essa variação. E a sequência é isso. As ações do Ministério, que eu vou resumir aqui, para que vocês tenham ideia, nós elaboramos, então, um Plano Nacional de Controle de Dengue, que eu já falei, a participação no Fórum Nacional de Governadores, por 2 vezes a ministra Anísia solicitou, inclusive ao governador Ibanez, que é o que preside o Fórum Nacional dos Governadores, e nós tivemos espaço nesse Fórum Nacional para poder ir lá e apresentar o que o governo do governo federal estava fazendo. Ao mesmo tempo, fizemos isso com as secretarias estaduais e municipais de saúde, fizemos com prefeitos, fizemos com especialistas reuniões. Estabelecemos aquele dia D que foi citado aqui pela governadora de maneira muito enfática também, que é uma coisa importante. A governadora Celina coloca uma coisa de forma orgulhosa. Eu até brincava ali com ela, eu disse, bom, eu já sei qual é a sua pauta na política, porque você está se especializando em saúde. Ela estava falando com muita intensidade o tema saúde. Eu disse, então, vamos voltar a conversar sobre saúde, mas é bom isso é bom ter o dirigente que quer tratar da saúde. Fizemos, então, os inseticidas, 100% da demanda dos estados que nos foi solicitado, nós enviamos. Fizemos a instalação do Centro de Operações de Emergência, o COI, no caso, a nível federal, em janeiro de 2025. A gente estava com a sala de situação, trabalhando e tal, mas achamos por bem fazer o Centro de Operações de forma antecipada, né? Não deixamos instalar ou piorar a situação. As novas tecnologias citadas aqui pela Lucilene, né? Volbac, a estação disseminadora de larvicidas, mosquitos estéreo e outros. A vacina, posso te antecipar, Lucilene? Nós, Ministério da Saúde, é quem financiamos o estudo do Butantan. Eu vou repetir para vocês. Um instituto fundamental da nossa construção de pesquisa e de tecnologia em termos de saúde no Brasil, tem 2, o Instituto Butantan e a Fiocruz. E nós financiamos o Butantan. E, muito em breve, essa notícia eu não posso lhe antecipar, mas você terá ótimas notícias e o Correio, então, pode dar isso em primeira mão, já.
E salas de emergência, temos preocupações em vários estados, nós ajudamos a montar e temos trabalhado com o estado de São Paulo, como eu falei, sem divergências de qualidade política, ideológica, etc. Fizemos um processo de mobilização, e eu já vi que meu tempo encerrou, então a previsão que eu tinha, ela não se confirma. A gente pega um microfone e começa a falar no auditório, dá uma vontade de continuar falando do tema, um bocado do tempo, né? Eu estou lendo, estou vendo aqui, mas eu vou acelerar para poder permitir que as pessoas possam participar dos painéis, né? Não, mas então vou passando muito rápido. A mobilização, isso eu vou deixar com vocês. Mobilização nossa feita na qualificação dos profissionais, a etapa de reuniões virtuais, o dia D que já foi falado, os 10 minutos, as medidas que a gente foi adotando de recomendação, as novas tecnologias, o foco sempre nas regiões de maior vulnerabilidade, que é uma coisa como o processo. A vacinação que a gente fez ainda com Quedenga, né? As 2 doses, e você tem razão, facilita muito esse retorno da segunda dose. Você tem uma vacina como será do Butantan, que é de dose única. É outra situação completamente diferente e com uma expansão muito grande, capaz da gente, em breve, tratar de maneira melhor do que já tratamos essas questões de, por exemplo, de uma dengue que há 40 anos a gente está em auditórios ou em salas de aula ou falando para a população que tem que fazer isso, aquilo, outro, e alguns agentes públicos realizarem as ações, outros não, etc., etc. Então, veja, essas ações todas que nós tratamos aqui dizem respeito a um processo na qual a gente tem indicadores, felizmente, um pouco melhores agora em termos de dengue, mas temos problemas dentro da própria dengue em relação ao sorotipo 3, que não tinha, os especialistas vão falar que não tinha, era algo residual no Brasil, localizado geograficamente, e que hoje tem uma outra dimensão. A Oropush, que eles vão falar também sobre isso, que é uma coisa impressionante. Então, ou seja, o mundo tem sofrido muito por conta das mudanças climáticas, de um conjunto de ações que você tem, que tem de investimento do serviço público nos diferentes níveis, de comportamento que a gente tem que ter mais próximo entre o que a gente pode desenvolver para ter um ambiente mais saudável, um desenvolvimento sustentável nos locais onde a gente atua e um ambiente onde a gente circula, da qual a gente não seja um daqueles agentes que piore a situação e a vida da população. Essa é a lógica de entendimento. Eu vou parar aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu ia falar um pouco mais. Eu vou mais dizer para os indicadores, mas vou dizer isso. O Ministério está absolutamente à disposição, não apenas do Correio Brasiliense, mas da Secretaria de Saúde, Lucilene sabe disso, da universidade, das pessoas, da sociedade em geral. Na dúvida em relação, e aí faço um apelo a vocês, na dúvida em relação aos números, na dúvida em relação a qual é a fonte que deu tal número sobre a situação, seja de dengue, seja qualquer outra informação que é disponível por nós no Ministério da Saúde, acreditem primeiro na nossa informação, ou pelo menos nos escutem. Eu digo isso para finalizar com uma outra pauta que tem a ver com isso. Nós estamos desenvolvendo algumas plataformas. São plataformas que interessam especialmente a meios de comunicação como o Correio Brasiliense. Em brevíssimo tempo, Guilherme, para você ter uma ideia, nós vamos estar colocando em funcionamento uma plataforma na qual as pessoas terão acesso à quantidade, ao estoque de medicamentos e insumos e vacinas, quantas eu comprei, quanto é esse estoque, para quem eu distribuí, para qual estado, para qual município e como é que está essa situação. Sabe o que significa isso? É uma informação pública em que eu elimino, e eu comecei a minha fala falando na relação interfederativa, eu elimino um ambiente
de fake news, de disputa entre município, Estado, União, ou um ou outro personagem que queira aparecer nesse processo para meio que, vamos dizer, equilibrar um pouco a República. Não. A informação de compra, estoque, armazenamento e, ao mesmo tempo, aquilo que beneficia a população, num primeiro momento, todo e qualquer município, todo e qualquer estado, e a União Federal tem essa informação. Nós já falamos isso, conversamos no Tribunal de Contas da União, já apresentamos isso ao Supremo Tribunal Federal, já apresentamos e aprovamos essa resolução nessa comissão que eu falei, que é a Comissão Intergestora Tripartite, que é União, Estados e Municípios. Estamos fazendo isso com essa pauta que eu estou falando. Ao mesmo tempo, estamos fazendo com uma plataforma de vacinas. Ontem nós até tivemos, vocês tiveram a oportunidade de receber aqui a secretária nossa de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad. Nós já temos um ponto permanente de informação sobre a distribuição de vacinas no Brasil. Então, o que eu termino para dizer? Vamos manter a população bem informada, com a responsabilidade do agente público que tem que ter, para a gente envolver a população naquilo que é a defesa da sua própria saúde e, ao mesmo tempo, dizer essa informação sobre a sua vida é da sua responsabilidade também e tem acesso a isso. Com isso, eu garanto que o ambiente político e público, no que diz respeito à defesa da vida, vai melhorar certamente. Eu quero agradecer demais e dizer que o Ministério está à disposição de todos vocês. Obrigado, boa tarde.